acompanhou o programa anterior já sabe com quem nós vamos conversar, até porque nós estamos na série Covid-19 e o tema é suicídio. Existe uma saída, achando esperança no Evangelho. É isso mesmo. E nós vamos agora para a parte 2. Na parte 1, o conteúdo foi exposto com a apresentação da Lídia Dickel, junto com o pastor Alberto Lima e o convidado Itamar Honório. E hoje nós vamos para a segunda parte, que vai ser para a gente lidar de forma prática, para resolver, para ajudar alguém que esteja passando por isso. Eu vou fazer um breve resumo do que foi apresentado no vídeo anterior, na semana passada, e a minha dica fica para você que está assistindo agora e tem um interesse muito grande nesse tema, busque esse material, tá? Mas continue nos assistindo. Depois você só assiste um para poder entender todo o contexto. Talvez algumas perguntas que vocês façam, talvez não sejam respondidas, talvez de imediato, até porque já foram respondidas no programa anterior, por isso que eu peço que recapitule, né? Para poder ter o conteúdo completo. No tema anterior, nós falamos sobre o desafio de se tratar desse assunto, que ele é desafiador, mas necessário. E falamos de pontos de acolhimento, a relevância, né, de se falar do tema. Pontuamos alguns dados, números, né, estatísticas e os motivos que podem levar uma pessoa a desistir, né, de lutar ou perder a esperança. E agora nós vamos começar, e ao meu lado estou com o nosso pastor, nosso reverendo Alberto Lima. Olá, pastor, tudo bem? Boa tarde, Tainá. É um prazer, uma alegria estar novamente aqui, né, para trazermos aqui o encerramento deste tema, né, tão importante, tão relevante para todos nós. Para todos nós como igreja, como seres humanos, como pessoas. Eu agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando agora e gostaria realmente de encorajá-lo a estar conosco, porque o nosso objetivo hoje é realmente trazer uma orientação, uma direção bíblica para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar vidas, pessoas. Amém, amém. E esse tema, gente, eu tive acesso a um material também, que foi uma indicação do pastor, e incrível, assim, é um tema que é Deus para trabalhar, é com a palavra. Eu vou apresentar uns dados aqui, que já foi citado antes, e tem até ele atualizado, o pastor vai até reforçar, né, que fala assim, que no Brasil, em uma pesquisa feita pela Universidade da Unicamp, de Campinas, perdão, né? Isso. Foi constatado, foi analisado que 24 pessoas, elas tiram a própria vida por dia. E existe ainda uma tentativa, uma média de 10 pessoas que tentam e, graças ao nosso Senhor, né, elas têm a chance de recomeçar, né? E no mundo, do dia 1º de janeiro ao dia 28 de maio, 435 mil pessoas tiraram a própria vida. Mas esse número também já temos agora mais recente e ele aumentou, né, pastor? Sim, os dados da Organização Mundial da Saúde falam que, por ano, por volta de 800 mil pessoas, é uma das causas, uma das primeiras causas de morte no mundo é o suicídio. Então, é um tema extremamente necessário, importante para ser estudado. Bom, então, você que está aqui com a gente assistindo, acompanhe que nós vamos começar agora a segunda parte. E para falar com a gente, eu convido ele, o nosso pastor Itamar Honório Correia Júnior. Ele é pastor efetivo da Primeira Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Ele é fisioterapeuta, formado em teologia pelo seminário José Manuel da Conceição, da JMC, e mestrado em áreas pastorais com ênfase em aconselhamento bíblico pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jupp. Casado com Tatiana e é pai de 3 filhos, o Davi, Guilherme e Manuela. Olá, pastor, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graça e paz a todos. Olá, pastor Alberto, amigo.
saudar todos os nossos queridos telespectadores que estão acompanhando, que Deus possa nos abençoar nesse programa e falar ao nosso coração por meio da sua palavra, do conhecimento que Ele já tem nos dotado. Que o Senhor possa abençoar todos nessa tarde. Amém. Que bom, né, pastor, a gente ter um canal onde a gente possa falar do Evangelho e alcançar milhares e milhares de vidas, né? Sim, com certeza. Ai, que bom. E agora, não sei se o senhor, né, reparou, mas estamos com um cenário novo aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a IPP-TV. Tá bonito, tá muito bonito. Parabéns, parabéns à igreja. Essa igreja tem sido uma bênção na cidade de São Paulo, para o Brasil. Graças a Deus o Senhor tem usado a igreja e continue usando, reverendo Arival, todos os outros pastores, conselho da igreja, que o Senhor possa abençoar os irmãos. Amém, amém. Então, vamos começar com as nossas perguntas. Eu inicio perguntando para o pastor Alberto as seguintes questões, assim, né? Quais os sinais que podemos identificar num suicida, né? Porque existem esses sinais, né, pastora? Para a gente prestar atenção e cuidar, assim, né? Com certeza, Lídia. Tainá. Até a intenção, o objetivo do nosso programa hoje é trazer essa direção mais prática para você que nos está assistindo. Nós revelamos alguns números, ou seja, este é um tema muito sério que deve ser conduzido com muita responsabilidade continuamente. E informar é uma forma de ajudar famílias, a ajudar pessoas que potencialmente estão pensando, estão sendo atormentadas com pensamentos suicidas. Então, trazer informação é muito importante para isso. Então, eu gostaria de rapidamente trazer alguns sinais de alerta. Na realidade, nós queremos encorajar você que está nos assistindo a simplesmente estar mais atento. Nós não temos aqui a intenção ou objetivo de trazer um treinamento aprofundado, até porque o nosso tempo não cabe, mas dar diretrizes, orientações que sejam úteis para você. Quando nós lidamos com pessoas que estão em extrema luta, tormenta, pessoas que estão sendo atormentadas por pensamentos ou uma forma de ideação suicida, nós vamos ter alguns sinais, Tainá, que podem ser observados. Então, a minha primeira palavra é que nós precisamos desta sensibilidade, desta atenção redobrada, principalmente com aquelas pessoas que começam a apresentar estes sinais, pessoas que estão em sofrimento profundo, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão realmente passando por momentos difíceis, cruéis, grotescos, sendo esmagadas por diversas questões, situações da vida. Então, existem alguns sinais que são importantes observar. O primeiro deles é o sinal da diminuição do cuidado por si mesmo, ou a diminuição do autocuidado. Pessoas em profundo sofrimento, pessoas que começam a realmente ser atormentadas por pensamentos suicidas, começam a realmente desistir de cuidar de si mesmas. Elas talvez comecem a demonstrar alguns sinais como a falta de apetite ou a renúncia de se alimentar, a quebra daquela rotina diária de higiene pessoal. Então, essa falta de cuidado pessoal, de uma alimentação apropriada, deste zelo que normalmente qualquer pessoa tem, quando nós começamos a perceber talvez ali esteja alguma coisa acontecendo. Por favor, não entenda que toda pessoa que está com falta de apetite ou deixou de se alimentar, ela está pensando em suicidar-se. Não, mas este é um sinal levantado por aqueles estudiosos que estudam, né, o tema suicídio e que
esta falta de autocuidado pode sinalizar alguma coisa. Este é o primeiro sinal que é importante nós termos esta atenção. Em segundo lugar, o isolamento social progressivo. Pessoas em profunda tristeza, pessoas que estão começando a realmente a viver uma vida com ausência total de esperança, aquela sensação de vazio, de falta de propósito ou significado, gradativamente começam a se isolar dentro de casa mesmo. Elas não querem contato com os familiares, aquilo que se fazia normalmente, bater um papo, alimentar-se junto à mesa, tomar uma refeição junto já não mais faz sentido para ela. Ela prefere estar no seu quarto, reclusa, sem nenhum tipo de contato. Este sinal é um pouco mais evidente. E então é importante que aqueles que estão no contato direto, diário com essas pessoas, percebam isso e comecem realmente a perceber este quebra-cabeça, né? Essa falta de autocuidado, aliado a esta progressiva tendência a isolamento social. Aquelas pessoas que normalmente elas saíam para ter contato, eles vão tentar evitar esse tipo de contato. Esse é um segundo sinal de alerta. O terceiro seria manifestações de mudança brusca de humor. Pessoas talvez mais introvertidas pareçam mudar esse humor drasticamente, como uma tendência a estar extrovertida, aquilo que eles nunca foram. Ou o inverso, pessoas muito extrovertidas agora estão muito introvertidas. Então esta oscilação de humor, aquele que quer chamar a atenção de uma forma forçada, de uma forma estranha, agora estão introspectos, ou o contrário, extrovertidos demais, de uma forma que não é comum naquela pessoa que nós conhecemos. Quarto sinal de alerta, talvez abuso de drogas, seja lícitas ou drogas ilícitas, embriaguez, excesso de uso de cigarro, falamos de drogas lícitas. Mas algumas pessoas vão apelar realmente a drogas ilícitas. Então, se esses sinais começarem a serem agregados, mudança drástica de humor, isolamento social e excesso desse uso de drogas, então essas coisas estão nos dando sinais cada vez mais evidentes e claros de que talvez alguma coisa esteja acontecendo. Um último sinal que, por aqueles que estudam a área suicídio, pode apontar para uma possível, digamos, um possível sinal de alguém que possa estar planejando tirar a sua própria vida, seria um problema de automutilação. Isso é muito comum em adolescentes, né, de 13 até jovens de 24 anos, eles começarem rituais de automutilação. Isso, como eu já havia observado, não é necessariamente um sinal de alguém que está potencialmente pensando em tirar a sua vida, mas deve ser considerado. Todos esses sinais de alerta, eles são disponíveis em sites de organizações que trabalham com pessoas. Se você tiver acesso a um site e você fizer uma pesquisa, um tempo de leitura, você vai acessar estes sinais mais evidentes. Então, nós vamos ter ali estas informações que vão ajudar familiares e pessoas amigas a ajudar pessoas com uma situação tão
tão delicada como é esta questão do tema suicídio. Então, basicamente, esses 5 sinais de alerta, existem talvez outros, se você realmente se dedicar aí, e vale a pena nós estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Isso pode acontecer com um familiar, com pessoas próximas, e em momentos de pandemia, esses números, Tainá, tendem a aumentar. Porque existe um isolamento, né? Existe, com a pandemia, muitas coisas aconteceram. Empresas fecharam, projetos que a pessoa havia feito e ela depositando toda a esperança naquilo, né? Alguns começam um ano dizendo, esse ano tem a última cartada, né? É agora que tem que acontecer. E de fato, 2020, como nós vimos, né? Está sendo um ano atípico dos normais, porque foram mudanças que não estavam nas mãos de ninguém, né? Foram mudanças que aconteceram no mundo todo, né? A vida mudou drasticamente. Exatamente. E nós estamos iniciando num novo jeito de ser, né? Tá tendo um novo jeito para recomeçar. Então, está sendo um desafio para todo mundo recomeçar agora nesse período pós-pandemia que ainda gradativamente está voltando. Então, assim, para você que está nos assistindo, eu vi que está tendo alguns comentários, tem uma interação aqui na internet, isso é muito bom, participe, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, ou de todos os pontos apresentados para o pastor, que você esteja às vezes preocupado com alguém, então compartilhe esse material, esse vídeo tem um conteúdo muito rico, então vamos passar adiante. E agora eu vou fazer minha pergunta para o nosso pastor Itamar Honório. Olá, pastor. Olá, minha irmã. Tudo bom? Eu tenho uma perguntinha aqui bem importante. O que a família pode fazer para ajudar o que está pensando em suicídio? Muito bom. Aliás, isso é muito importante porque a família tem um papel preponderante no tratamento, na ajuda aos que são potenciais suicidas. Então, os familiares eles devem sempre estar atentos, porque eles é que estão em volta do suicida, né, ou do possível suicida. É eles que acompanham o dia a dia, é eles que ouvem as suas histórias, é eles que tendem a tolerar, a se afastar ou não. Então, falar às famílias de pessoas que lutam com o suicídio é muito importante. Sendo assim, eu vou aproveitar a questão dos sinais que o pastor Alberto referenciou agora há pouco, para dizer o seguinte: os suicidas, eles, em muitos momentos, eles anunciam, né? Cristo nos ensinou dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. O coração do suicida é um coração que já está dominado por morte. Então, nós devemos, em primeiro lugar, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você que vai assistir depois, entenda, você precisa parar e ouvir os seus familiares. Você precisa ouvir o seu pai que reclama toda hora, que fala palavras-chave, né? Em aconselhamento bíblico, a gente que vira e mexe está dando treinamento, né, pastor Alberto? A gente ensina as pessoas que estão sendo treinadas por nós, ou quando nós recebemos os nossos treinamentos, isso é chave de se pensar. Ouça. E quando você ouvir, você vai identificar coisas. A pessoa fala frases tipo: a vida não tem muito sentido. É melhor se eu já não existisse. Quer saber de uma coisa? Um dia eu dou um tiro na minha cabeça e acabo com essa história toda, com esse sofrimento. Então, frases da vida, elas saem sempre da boca dos suicidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao pensar no suicídio e para ajudá-lo é ouça. Ouça como? Ouça com paciência, ouça com interesse, aquela coisa do... Como você me perguntou, Tainá, você me perguntou, eu estou aqui na minha igreja em Guarulhos, né, no gabinete pastoral aqui em Guarulhos, você me perguntou e eu projetei o meu corpo, eu dei a minha atenção, eu olhei para a câmera para falar com quem está nos ouvindo. Ou seja, eu estou interessado em você.
O primeiro modo de você, mãe, pai, irmão, filho, marido, mulher de um suicida, é ouvi-lo. A primeira coisa que você pode fazer. Mas você já ouviu, ou a pessoa já apresentou histórico suicida e você quer ajudá-lo, mas já está nesse empreendimento, né? Muito bom, divino, de trabalhar com quem está sofrendo pensamentos suicidas. Um grande pastor, pregador e também conselheiro bíblico, ele diz algo e nos ensina algo muito bom que ele chama de espiral descendente. Pensamentos suicidas, eles são pensamentos como uma espiral que desce, que desce, que desce, até chegar dentro do seu planejamento, dentro da sua prática ou tática de como vou dar cabo da minha vida. Eles vão tendo esses pensamentos suicidas, como uma espécie de espiral que vai descendo até dar cabo da própria vida. Ou seja, ensine estas pessoas ou ajude elas sendo um despertador da fé. Ou seja, lembre estas pessoas de quem é Deus, mostre para elas as coisas do reino de Deus, o caráter do reino do Senhor Deus, a pessoa de Deus, o sacrifício de Deus. Ajude-as a pensar, porque elas estão pensando automaticamente em suicídio. Isso não é algo que passa um momento da vida delas. Isto é a automatização do pensamento delas. Então você precisa ensiná-las a inverter este padrão de pensamento. É como você ajudar, ou através dos conselheiros, às vezes do médico que já está acompanhando, de quem está cuidando ali, do seu pastor, de quem está cuidando, vocês identificaram gatilhos, momentos da vida que estas crises vêm. Então, nesses momentos, a pregação da palavra, o auxílio, estar do lado, é o que precisa estar correntemente ali acontecendo junto a quem você tem na sua família que luta com isso. Isso nos impulsiona a um outro modo de você ajudá-lo, que é mostrar para ela que há valor no sofrimento. Aí você fala assim, puxa vida, pastor, sofrer na vida é horrível, como que pode ter valor? Isso nos remete à pessoa do Senhor Jesus, que nos ensina que através do sofrimento nós somos trabalhados, nós somos dignificados, nós somos lapidados ao modelo, ao caráter de Cristo Jesus. Então, falar que o sofrimento nas mãos de Deus tem um propósito, o sofrimento nas mãos de Deus tem um objetivo que é glorificar o Senhor, traz luz a essa pessoa. Você tira o foco da pessoa, você inverte o foco no sofrimento e no autoflagelo, na autocomiseração dessa pessoa e faz ela olhar o plano maior de Deus que está trabalhando. Então são coisas que dá para a gente ir fazendo. Uma outra coisa que é muito interessante que a família pode fazer é usar de sabedoria, evitar as críticas depreciativas, aquela coisa do você só fala disso, você também não vale nada. Como que estas críticas vão levando a pessoa empurrando a pessoa a concretizar os seus pensamentos. Então eu não tenho que confrontar? A palavra de Deus nos diz que nós devemos confrontar em amor estas pessoas. A crítica que não constrói, que não edifica o irmão em Cristo, então não tem palavras de edificação, não serve para nada, a não ser empurrá-las mais para aquilo que ela já está pensando em fazer. E outra coisa que a família tem que estar atenta dentro desta questão de sabedoria esteja do lado, principalmente em momentos de crise, cuidado. Suicidas às vezes são rápidos em dar cabo dos seus pensamentos. Por isso, esteja do lado, esteja atento, durma perto, evite, tire de perto deles instrumentos que podem favorecer ali ao ato suicida. Então, você precisa entender que isso é muito necessário. E por fim, é algo que às vezes é difícil de falar, mas vale para esse momento. Lidar com o suicida, na grande maioria dos casos, não é algo passageiro.
não é algo de um episódio, às vezes é de uma vida inteira de luta. Então eu gostaria que você entendesse que Deus está lhe dando a oportunidade de ser usado por Ele para trabalhar com uma pessoa que sofre, e isso às vezes por um grande período de tempo. Né? Você fala, eu já luto com meu filho isso há anos, já luto com meu pai, já luto com meu esposo, com a minha esposa, e realmente isso é uma marca de famílias que lutam com pensamento, com pessoas com pensamento suicida. Isso vem de muito tempo. Então, trabalhar intensamente é algo que acontece. Por isso, você precisa dividir o fardo com outras pessoas. Isso também vale muito a pena, mas eu creio que ainda nós vamos tratar isso ao longo do programa. Não sei se ajudei um pouco, mas é mais ou menos por aí. Tomando como gancho do que o senhor falou de pensamento, veio uma pergunta aqui nas redes, né, no YouTube. A seguinte pergunta: qual a diferença? Porque o senhor falou do pensamento contínuo, né, do suicídio. E aí veio a pergunta: qual a diferença entre pensamento de morte e o pensamento suicida? Existe essa diferença? Se eu entendo bem a pergunta, se eu estou compreendendo bem, qual é o nome da pessoa que perguntou, Tainá? Foi o Tiago Henrique, o pastor Tiago Ok. Henrique. Tiago, pastor, eu entendo algo. Pensar sobre a morte sem sem a devida pecaminosidade não é algo pecaminoso ou ilícito diante da palavra de Deus. Pensar que a morte ela é o fim e ela é um adversário a ser vencido e foi vencido na cruz de Cristo e será vencido por todos aqueles que descansam em Cristo, não há problema. Pensamento suicida é tentar resolver a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, dando cabo da própria vida, tirando a própria vida, algo que pertence somente ao Senhor, algo que é Deus que deve nos fazer. Então a gente tem que diferenciar a luta que nós estamos vivendo e a tentativa do suicídio como uma saída, um livramento, que nós falamos no programa passado, que isso não soluciona o problema, pelo contrário, ele ocasiona outro problema, porque deixa a família lutando com as suas dores aqui, né, enquanto ou depois que isso acontece, mas pensamento de morte é algo que sempre acontece com os seres humanos. Estamos cuidando da própria vida ao pensar na morte. Por saber que vamos morrer, nós vamos cuidar da própria vida e zelar do corpo e zelar daquilo que Deus nos deu. Não sei se é isso e aclara o que o pastor Tiago quis saber, mas entendo deste modo. Sim, eu acho que o pastor gostaria de complementar. Eu acho que o reverendo Itamar foi ao ponto, né, da resposta, fazendo essa diferenciação, né? O medo da morte é algo que todos nós temos. Sim. Principalmente aqueles que já enfrentaram, né? Aqueles que já estiveram perto dela. Nós não sabemos o que significa a agonia da morte. Obviamente, a Escritura nos fala que para o cristão morrer é estar com Cristo e o viver é para o avanço do reino de Deus. No entanto, esse medo faz parte da experiência humana pós-queda, pós-entrada no mundo. Mas o ponto do pensamento suicida é, de fato, olhar para a morte como uma solução dos meus problemas. Na realidade, a morte de Cristo matou a morte, no sentido de separação eterna da bondade de Deus. Eu estou citando um livro de um antigo teólogo que fala sobre a morte da morte na morte de Cristo. A morte de Cristo foi realmente aquele ato pontual na história que traz a esperança para a vida abundante e eterna na doce presença de Deus. Então, eu acredito que a pergunta do reverendo Itamar responde aí a pergunta do nosso irmão Tiago.
Sim, é muito bem pontuado. E aí, nós falamos como a família pode ajudar uma pessoa com pensamento suicida. E agora a minha pergunta, pastor Alberto, é como que a igreja também pode atuar nesse momento quando se tem alguém ali próximo com esse pensamento? Eu vou me utilizar aí dos pontos do nosso irmão reverendo Itamar para dizer que o papel da igreja é um papel fundamental, principalmente quando aquela pessoa que está lutando com pensamentos suicidas não tem uma boa estrutura familiar, quando existem pessoas que de fato estão sendo instrumentos para enterrar mais a pessoa. E existem muitas situações como essa, pessoas que nós recebemos em nossas igrejas vindas de famílias extremamente disfuncionais, quebradas, destruídas, pessoas realmente que estão se pisoteando, né? Sendo instrumentos assim realmente de degradação, não de edificação, não de ajuda. Para essas famílias nós podemos dizer, meu Deus, como a igreja é fundamental para ajudar aqueles que estão lutando com esse tipo de planejamento, né? Tirar a sua própria vida. Mas aí você pode pensar e ser tentado a falar, diz assim, não, isso é um tema para especialistas, isso é um tema altamente complexo para pessoas com aprofundamento, com treinamento. Nós não queremos tirar o papel dessas pessoas, aquelas pessoas que estão estudando, se preparando, têm experiência na área do suicídio. Existem poucos cursos, poucas pessoas com essa habilitação. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra oferecida pelo Metrô de São Paulo. O Metrô de São Paulo está ali estabelecendo uma capelania no Metrô de São Paulo, dado a situação, dado este tema, e ali a nossa irmã Helene Vassão tem sido esta mulher usada por Deus para organizar e preparar ali uma equipe para acolher essas pessoas que realmente estão lutando com essas questões. Então, nós ressaltamos, obviamente, o papel de pessoas que têm se dedicado e estudado a área. No entanto, nós temos que entender que muitas pessoas estão lutando com isso e nossas igrejas estão recebendo essas pessoas. Pessoas que mesmo, digamos, com membresia, mesmo frequentando igrejas evangélicas, estão lutando com esse tipo de pensamento. Uhum. E aí, obviamente, aqueles que nos ouvem podem pensar, não, isso não é para mim não, pastor Alberto. Realmente, ouvir isso traz calafrio. Assim, nós podemos pensar, eu realmente não posso fazer nada por uma pessoa assim. Eu gostaria de dizer que a Escritura Sagrada nos revela um Deus que se deleita em usar pessoas comuns. Pessoas que se entendem como incapacitadas para trazer talvez uma palavra tão simples, Tainá, mas que pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, e aí eu quero me utilizar de fato daquilo que o reverendo Itamar colocou aqui, desta inclinação, desta disposição do coração de ouvir essas pessoas. Talvez à primeira vista isso traga um choque para você, mas paremos para pensar. Se aquela pessoa que está lutando com pensamentos suicidas parou em alguma programação da igreja, te chamou para conversar e abriu o coração para você, entenda que Deus está por trás de todos os atos dos seres humanos. No sentido de que aquele momento foi proporcionado por Deus.
Então eu quero te encorajar a você não desperdiçar esta palavra. Mesmo que nos primeiros minutos você pense consigo mesmo, o que é que eu vou falar para essa pessoa? Mesmo que a sua vontade seja, eu vou sair correndo daqui. Mas se entenda como um instrumento nas mãos de Deus. Não consigo explicar, Reverendo Itamar, mas Deus se deleita em usar aqueles que realmente se enxergam como extremamente incapazes, porque a glória vai ser toda de Cristo. Ai, que lindo. Então, o fato de nós pararmos para ouvir essas pessoas, de trazer empatia, de estar com ela, de talvez ser sincero, Tainá, dizendo, olha, eu tenho dificuldade de te ajudar em alguns aspectos, mas eu quero estar com você. Eu quero te encorajar a você resgatar a esperança que foi embora. E eu quero me dispor a te ajudar, a orar com você, a estar com você. Talvez eu não saiba falar tanto, mas eu posso ir com você buscar ajuda. Eu posso te ajudar. Eu posso, talvez, buscar alguém que seja um pouco mais experiente, mas eu vou estar do teu lado. Eu sei que isso para você fazer, ou seja, abrir o teu coração para mim, foi um passo gigantesco, mas agora eu quero estar com você. Meu Deus, esta atitude de amor cristão, Tainá, faz uma grande diferença. Sabe, o se inclinar, o abrir o coração ao ouvir a pessoa, assim como nosso irmão, o reverendo Itamar, colocou, vai fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo, isso deve ser um desafio a nós líderes em nossas igrejas, pastores, presbíteros, liderança em geral. Nós trouxemos alguns dados de algo que tem matado milhares e milhares de pessoas. Esses são os dados que se tem. Se fala que os dados reais seriam números maiores. Então, isso é um problema sério. Isso tem afetado tudo e todos. Nós falamos no programa passado de pastores tirando a sua própria vida. Então, ao mesmo tempo, esse tema deve ser um tema desafiador para a liderança no sentido de promover treinamento. Exato. Para capacitar, para informar, para ajudar, talvez trazer algumas pessoas experientes, que tenham já um treinamento prévio, com mais informações, coisas mais bem detalhadas, para assim, atuar de uma forma muito proativa, muito assim, rápida nesse sentido, para ajudar famílias, para ajudar pessoas que não têm família. Então, esses treinamentos poderiam ser promovidos em nossas igrejas. Então, isso é um desafio para nós, para que nós possamos promover esse tipo de treinamento, talvez para alcançar líderes de grupos familiares, líderes de grupos de pastoreio, que estão em contato mais com, digamos, as pessoas da igreja. Até mesmo promovendo esse tipo de treinamento para que pessoas nos seus ambientes de trabalho possam estar alertas e atentas a estes sinais de como ajudar, de como orientar. Eu acredito, Tainá, que isso poderia fazer ou fará uma grande diferença quando a igreja se desperta para os desafios contemporâneos, para uma situação como nós estamos atravessando, de milhões de pessoas perdendo o emprego, perdendo o significado, o propósito, e elas não conseguem mais ver uma luz no final do túnel. Então, promover esses treinamentos para que pessoas possam trazer a palavra de Deus, né? Trazer o aconselhamento bíblico para a igreja como um todo. Isso realmente poderia cada vez mais nos equipar. Então, por um lado, eu
eu crio uma mentalidade de responsabilidade contínua para tratar de um tema muito complexo. Sim. De um outro lado, eu promovo esta cultura de ajuda mútua dentro da igreja, despertando para o fato de que coisas grandiosas podem acontecer na prática e pessoas tão simples podem demonstrar amor, cuidado, interesse pela vida dessas pessoas e realmente nos sentirmos como instrumentos nas mãos do Senhor para ajudá-las a superar este momento tão difícil que elas estão enfrentando. Eu vejo o papel da igreja como preponderante, fundamental também. O papel da família como ali o primordial, no sentido de que eles estão, né, no trato diário, mas o da igreja como esta mão que pode ajudar de uma forma muito prática a pessoas que realmente estão em famílias sem nenhuma estrutura, sem amor. E isso é um mundo real, um mundo caído, quebrado que nós vivemos e realmente a igreja precisa. E eu creio que Deus já tem abençoado igrejas e pessoas nesse sentido, Tainá. Ai, amém. É isso mesmo, pastor. Eu até vou compartilhar um testemunho agora que eu lembrei de uma criança que estava num culto, um neném no colo da mãe, no culto, e um senhor, no final do culto, veio falar com os pais, falou, olha, eu preciso compartilhar que o sorriso do filho de vocês, né, dessa criança, é muito lindo. E eu confesso que eu estava disposto, nessa noite, tirar minha vida. E ao chegar aqui, eu estava ainda me sentindo perdido. E quando eu olhei para essa criança, porque parece que a neném ficou sorrindo para ele durante todo o culto, o pastor falando e o bebê olhando para o lado, assim, para esse senhor e sorrindo. E esse sorriso, esse olhar, ele veio depois nos pais falar que deu uma alegria. E assim, é quando a gente não entende muitas vezes da forma como Deus ele faz esse resgate, ele atua, né? Mas em especial eu compartilhei porque eu lembrei, até anotei, falei, eu vou lembrar que veio na memória desse depoimento. E esse senhor continuou participando dessa igreja, né? Essa família mudou, não está mais lá, não foi aqui no Brasil esse episódio, né, que aconteceu, mas como Deus, né, foi ali, como foi esse trabalhar. Às vezes aquele sorriso, aquele olhar daquele bebê trouxe a esperança, né, trouxe esse amor. E ele se sentiu amado ali e foi dentro da igreja, assim. Então, Deus ele age e a gente como igreja, né, crescidos, é importante estarmos preparados para esse momento, né? Com certeza. Dando continuidade, pastor Itamar, eu tenho mais uma pergunta. A gente já está chegando ao final, assim, né, das nossas perguntas, do nosso tema, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como ajudar famílias que perderam entes queridos pelo suicídio? Muito bem, Tainá. É necessário entendermos que o tema é delicado. E antes até de falar das famílias, eu queria só responder a tua pergunta. Eu gostaria de lhe incentivar, você que ouve e porventura tem pensamentos suicidas, aproveitando o que o reverendo Alberto falou, busque ajuda com a sua igreja. Busque o seu pastor, busque os seus líderes, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, para compartilhar esses pensamentos. E essas pessoas, mas a minha igreja não é preparada. Creia, o Senhor Deus é um Deus que usa todos os meios que Ele mesmo criou para abençoar os seus filhos. E eu lhe incentivo. Mas há momentos que nós nos deparamos com famílias que já perderam as pessoas, que estão enfrentando o luto da perda e a crise que vem pela perda. E como eu disse na semana passada, é muito difícil e nunca vai ser uma saída o suicídio, porque ele causa um outro problema. E aqui ficam os familiares lutando
com problemas muito graves advindos do suicídio. Problemas, irmãos ou telespectadores, muito, muito práticos, viu, que acontecem. Por exemplo, quando um arrimo de família tira a vida, a família fica desamparada. E é difícil a família lidar com este desamparo, e a igreja tem que estar atenta também a socorrer estas pessoas. Mas eu gostaria de mencionar que é muito comum nas famílias uma cascata de emoções acontecerem por dois motivos. Um é a perda, o luto, e isso já por si só traz uma cascata de emoções. Outra somado ao luto, é o luto por conta de um ato suicida que deu certo, ou seja, que foi concretizado. Então, não é incomum nas famílias, quando se conversa, quando se averigua, encontrar os parentes em confusão até com a sua fé, porque às vezes lutaram e agora enfrentam uma situação dessa. Lutar com a raiva da pessoa que se foi, com a raiva de Deus, com a ira contra Deus, que na visão da família deixou isso acontecer, com um sentimento às vezes de traição. A pessoa se sente traída porque o pai não demonstrou de modo prático o amor aos filhos e preferiu dar cabo da vida, a mãe preferiu dar cabo da vida, a esposa se sente traída porque o marido a abandonou, porque tirou a própria vida, ou a culpa. Então, sentimentos como medo, responsabilidade, culpa, raiva, tudo isso acontece. Vê que é um misto, Tainá e Pastor Alberto, é um misto de emoções. Então, as famílias precisam primeiramente entender isso. Estes sentimentos fazem parte. E quanto mais você compreender que esses sentimentos são naturais dentro deste ato atroz, você vai se colocar dentro daquilo. Ou seja, lidar com alguma coisa que nós conhecemos é muito mais fácil. Então, saber dessas... se você como semana passada, tinham 2 relatos de pessoas que lidavam com parentes que tinham tirado a vida, confusão, raiva, traição, culpa, medo, responsabilidade acompanham o seu coração nesta fase aí, e eu quero me colocar em compaixão e em misericórdia do seu lado, porque não é fácil, certamente. Mas eu gostaria de te falar uma outra coisa, e aí já passar para algo bíblico. As pessoas querem, neste momento, os familiares que ficam, Tainá, tentar entender o que aconteceu. E por mais que você compreenda que a pessoa que se foi, ela lutava com depressão, lutava com uma crise financeira, lutava com uma vergonha, lutava com qualquer um daqueles fatores causais que nós falamos, os motivacionais da semana passada, no final não se explica. Não se explica porque por mais que a pessoa tire a vida, ainda assim a vontade decretiva de Deus está acontecendo, a vontade soberana do Senhor está acontecendo. E aí eu gostaria de me valer do famoso texto, mas que nos vale também para pensamentos e atitudes e com suicídios, que é o texto de Deuteronômio 29, onde o autor sagrado nos diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Que coisas encobertas são essas? Então, eu gostaria de falar para os parentes que lidam com isto, que o porquê pertence a Deus, que não pertence a gente conhecer o porquê. Não é nós aqueles que devemos dar a resposta última. O texto ainda diz: nosso Deus, porém, as revelada a nós, a nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus nos deu a lei dele para andarmos, mas sabermos os porquês, ou porquê que uma pessoa consegue concretizar um ato suicida é muito difícil. Então, eu gostaria que você tirasse das suas costas o fardo eu preciso explicar por que o meu pai fez isso. Eu preciso explicar por que minha mãe fez isso. Eu preciso explicar porque meu filho ou quem quer que seja, por que eles
fizeram estas coisas. Uma outra coisa que eu gostaria de te falar para lhe ajudar é que a força do Senhor, ela se aperfeiçoa na fraqueza. E um momento de vulnerabilidade tão grande que é lidar com o luto, e o luto advindo do suicídio, é quando Deus trabalha o coração das famílias. É quando Deus mostra de modo mais claro que Ele nos aperfeiçoará em meio a essa dor. Pastor, mas como? Nós também não sabemos. Mas por fé podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus e encontrar esperança para que possamos lidar com a dor que o Senhor soberanamente, na soberania dele, nos colocou como familiares daqueles que se foram. Então, você, meu amigo, minha amiga que luta com a perda de alguém querido, eu gostaria de te acalmar o coração dizendo isso. Deus está trabalhando em sua fé. Aí você vai falar, mas pastor, à custa da morte do meu pai, à custa da morte do meu marido, à custa da morte de alguém tão amado, tão querido meu, eu gostaria de te lembrar que Deus dá a vida e Deus a tira. Não cabe a nós controlar a vida de ninguém. Então, muitas vezes, da dificuldade de lidar com a perda é de achar que nós poderíamos fazer um algo a mais. Então, eu gostaria de te dizer, se você foi omisso, encontre recurso misericordioso na presença de Deus. Confesse seu pecado, fale com Deus e Deus vai lhe perdoar e lhe ensinar a trabalhar com esta dor da perda. Mas no final das contas, entenda, soberanamente Deus te conduziu para essa situação. E eu gostaria de deixar 3 conselhos, Tainá, muito práticos para a vida dos familiares que lutam com a perda de alguém. O primeiro conselho é apegue-se às pessoas. David Powlison nos ajuda a entender isso em um livro publicado pela editora Fiel, que é lidando com a perda do suicídio, com pessoas que perderam, ajudando essas famílias. Ele diz isso, apegue-se às pessoas, apegue-se na divisão da dor. Como bem disse o pastor Alberto, a igreja também tem que cuidar depois que as pessoas se foram dos familiares. Então, divida a dor, peça para as pessoas orarem com você, clamar com você. O salmista, no Salmo 86, verso 7, diz assim, na minha angústia clamo a ti, porque me responde. Ou seja, divida essa dor e este clamor com as pessoas. E assim, nós também podemos entender que apegar às pessoas dividindo o fardo é também algo que nos incentiva a nos apegarmos ao senhorio de Cristo, que está nos conduzindo em meio a tudo isso. Apegue-se às pessoas, apegue-se ao Senhor Jesus em clamores, em rogos assim, diante do trono da graça de Deus, que como diz lá em Hebreus 14, 4:16, o Senhor em ocasião oportuna nos dará graça e misericórdia, se assim chegarmos diante do trono da graça dele. Então, faça isso. Por fim, o melhor conselho que eu poderia te dar é, ao longo do tempo, isso não é de modo inicial, mas ao longo do tempo e com o passar dos dias e dos meses, entenda que você vai ter um exercício muito importante na sua vida. Você vai ser incitado pela palavra de Deus a trocar o luto e o choro pelo serviço. Esta é a melhor dica que eu posso, ou o melhor conselho que eu posso te dar vindo da palavra. Quando nós servimos, é quando nós entendemos que Deus nos conduziu ali soberanamente. Nós assimilamos que o Senhor nos colocou nessa situação e que nós podemos transformar tudo isso em ajuda a quem precisa, em um ouvir a quem sofre, em uma palavra de esperança e de edificação a quem precisa. Então Deus está nos lançando, nos mostrando um caminho de troca. Como em aconselhamento a gente gosta muito, né? Eu dispo do velho homem, eu me revisto do novo homem, eu tiro o luto, o choro da perda, e eu agora transformo isso em serviço. Isso me faz lembrar, e só para dizer o porquê que eu mencionei
Tainá, na petição aí do que eu já tinha cursado. Eu sou fisioterapeuta e eu gostaria, pastor Alberto, de contar nesses minutos finais uma história que eu acho que se aplica muito bem dentro da ajuda às famílias que estão enlutadas pelo suicídio. Eu tratei muitos pacientes porque eu trabalhei por 12 anos na área da fisioterapia ortopédica. E uma das cirurgias, Tainá, que mais acontece é aquelas cirurgias de joelho, de ligamento, de jogador de futebol. E os protocolos da fisioterapia rezam ali que a gente trabalha 4, 6 meses com essa pessoa. 15, 20 dias depois da cirurgia, os pacientes chegam lá nas clínicas com a muleta, com o joelho desse tamanho, com uma cicatriz enorme, com muita dor. O que você faz? Você trata os sintomas no começo. Você faz toda a terapêutica para amenizar a dor, para começar a ganhar o movimento. Quando o médico libera, você tira as muletas, você ensina a andar de novo. Você começa ele a fazer exercícios leves e progredindo até para um condicionamento. Ao final de 4, 6 meses, isso varia muito de paciente, você pergunta para esse paciente quando ele está de alta. E aí, como é que está o seu joelho? Ele geralmente te fala, ainda dói, mas não é como no começo. Ele está correndo, ele às vezes volta a jogar bola, atleta volta para o seu esporte, a cicatriz está ali, e a dor do pino, e quando vira o tempo sente, e é isso que acontece com as famílias enlutadas. Nunca mais vai sair a lembrança, a cicatriz vai estar sempre ali, mas a mão de Deus, que terapeuticamente, de modo espiritual, usando a igreja, usando as famílias, usando os conselheiros, usando o que ele quis, tratou o coração dessa pessoa. Mas a marca está ali. E nós fomos usados por Deus nesse processo. E a família está sendo tratada para servir melhor. E aí, os pacientes que estão no final do tratamento, quando vem uma pessoa iniciando o tratamento, eles dizem assim para os que estão começando, fica calmo, no começo é assim mesmo, mas depois melhora. Vai melhorando, daqui a pouco você está andando sem muleta, daqui a pouco você está pedalando a bicicleta, daqui a pouco você está correndo. Então, Deus vai abençoando as famílias. Então, não se desespere. O Senhor tem propósito na sua dor e no seu sofrimento. Amém. Excelente exemplo. Nós chegamos ao final do nosso programa, encerramos essa temporada, né? Parte 1 e parte 2. Exatamente, do tema suicídio. Tema Vamos suicídio. a mais 2 temas da série Covid-19. Exatamente. Pastor Itamar, Honório, muitíssimo obrigada pela participação de hoje, pelas palavras aqui ministradas. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos que tiveram a oportunidade de ouvir agora e que no futuro, né, que vai estar nos ouvindo, né, no presente do futuro, que Deus possa abençoar muito. Fica com Deus, forte abraço. Deus abençoe, obrigado, Tainá, obrigado, pastor Alberto. IPP TV, a sua TV missionária.